Zaraki Kenpachi, essa aberração da natureza, passou grande parte do anime sem nem saber o nome das suas Zanpakuto, usando apenas força bruta e a própria Rietsu, atacando como se fosse um animal, tendo uma criança ao seu lado, né, a Yaishiro, que era a sua tenente lá no 11º Esquadrão. Mais tarde a gente descobriu que a Yaishiro era a manifestação do espírito das suas Zanpakuto, a quem me chamou por Nozarashi na Shikai. Mas ele levou muito tempo para descobrir que a Nozarashi era o nome da sua Shikai. Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês podem ter percebido, o nosso tema de hoje é Zaraki Kenpachi, mais especificamente sobre a própria Nozarashi. Bem, a gente tem que lembrar do que a gente vai falar aqui, a gente tem que lembrar do Ichibei. O Ichibei tem um poder muito grande, que é de dar nome às coisas e apagar o nome das coisas. E no universo de Bleach, o universo de Chichibubo, o nome significa reconhecimento. Se você sabe o nome de algo, você pode domar ou domesticar aquela coisa, e se aquela coisa sabe o seu próprio nome, tem um senso de identidade, e isso revela mais poder. Por que eu estou relembrando esse negócio, esse contexto que o Ichibei deu pra gente? O Zaraki ele era força bruta, literalmente. Não tinha nada de Kido, não tinha nada de nenhum tratamento especial, não sabia nem o nome da sua Shikai, levou anos para saber que ela se chamava Nozarashi. Ele nem sabia o encantamento para conjurar a sua Shikai. E mesmo assim, ele era o capitão da 11ª Divisão e um dos Shinigamis mais brutais de toda a Soul Society. Só que depois que ele aprendeu a sua Shikai, né, que é a Nozarashi, depois que ele aprendeu a convocá-la, ele ficou ainda mais poderoso e foi para a guerra ali sabendo a sua Shikai, sabendo o nome dela, Nozarashi. Ao descobrir o nome da sua Shikai, chamá-la, né? Nome Nozarashi, que é engula Nozarashi, né? O engula, o devore. Ele muda a forma da Zanpakuto e tem mais controle sobre seu próprio poder, sobre a Rietsu da própria Zanpakuto. Até aí você sabe disso, o Itibei mesmo falou que quando você sabe o nome de algo, você tem mais controle sobre aquilo e mais senso de identidade, que aumenta o poder. Só que, durante a luta contra Gerald Valkyria, ele mesmo dando tudo de si e usando a Shikai, ele começou a ter uma dificuldadezinha ali, começou a apanhar e instintivamente ele acessou um poder diferente. Ele acessou a Bankai. O problema aqui é justamente isso. Ele reconheceu o Gerald Valkyria como um oponente muito poderoso, de fato ele era, e acabou recorrendo a Yoichiro, ao espírito de sua Zanpakuto, que agiu como um canal e lhe deu o Rietsu da Bankai, lhe deu o poder referente à Bankai. Mas por puro instinto. Ele não chamou a Bankai, ele não conjurou um encantamento, não teve um poema, não teve nada. Era só o poder da Bankai emanando da Yaichiro, do espírito da Zanpakuto, direto para o Zaraki, sem nenhum encantamento, sem nada, por puro instinto de batalha. Como resposta, ele adquiriu um poder e uma Riatsu avassaladoras, que foram capazes de pressionar o próprio Gerald Valkyria com a sua habilidade milagre. E pressionar muito. Mas o problema aqui não foi só a Rietsu extremamente poderosa que ele ganhou e as habilidades de combate que ficaram muito, muito, muito brutais. Mas também a mudança física. Ele começou a ter uma pele mais avermelhada, cresceram chifres e ele não falava. Lembra que o Zaraki costuma brincar com os oponentes? Rir, fazer piadas, gostar bastante da batalha? O Zaraki tinha, sim, um sorriso meio macabro no rosto, mas ele não falava, não fazia piada, não ironizava o oponente. Ele apenas dava um urro. Ele deu um grito como se fosse um bicho ou um monstro e partiu para cima do Gerald de Valkyria sem pensar duas vezes. Ele partiu com tudo, com a intenção de desvivê-lo. O estado em que ele entrou mudou a cor da pele dele e assustou os outros capitães pela quantidade de Rietsu, mas, muito mais do que isso, ele atacou Hitsugaya e Byakuya. Sim, ele atacou os capitães do Goten 13 com a intenção de matar, com a intenção de desviver. Porque nesse estado, ele não distinguia amigos de inimigos, aliados de inimigos. Para ele, eram só alvos. Aí o Eiichiro deu a ele o acesso a Riatsu da Bankai, ao poder da Bankai. Só que ele não fez nenhum encantamento, não conjurou, não falou nenhum poema, não falou um nome. E como a gente já sabe, porque o Ichibei já disse, você precisa saber o nome das coisas para dar mais controle, mais senso de identidade e mais poder. Ele ganhou o poder inteiro, porque aí o Eiichiro transferiu.
Mas ele não sabia o nome. Então ele não estava controlando a Bankai. A Bankai estava controlando ele. E nesse momento, ele era só um berserker atacando tudo que se mexesse, com um imenso poder e nenhum controle. Por isso que eu falo que a Bankai do Zaraki, que a gente vê, é uma Bankai incompleta, porque é uma Bankai sem nome. E para ela estar completa, ela precisa de um nome. Ele precisa saber qual o nome da Bankai para entoá-la, né, conjurá-la através de um verso, de um poema, de uma palavra, seja como for, e através disso controlá-la melhor. Quando a Yaitiro simplesmente transfere a energia, ele ataca sem dó nem piedade, ao ponto de ter tanta energia que ele mesmo não consegue controlar e rasga o seu próprio corpo. Dá uma olhada, o braço do cara literalmente abriu. Ele não conseguiu se manter em combate porque ele não aguentou a própria Rietsu. E isso porque ele não teve nenhum treinamento ou controle para adquirir a Bankai. Então o que a gente vê é uma Bankai, com certeza. É a forma da Bankai incompleta do Zaraki. Se o Gerald Valkyria não fosse extremamente apelão, extremamente poderoso, se ele não tivesse capacidade de regenerar quase instantaneamente por causa da milagre, né, o Miráculo, que é a habilidade dele, os próprios capitães do Goten 13 estavam ferrados. Porque, como eu disse, Zaraki Kenpachi, em seu estado Bankai incompleto, entra num estado bestial, tipo um berserker, e ataca tudo e todos que se movem. Se por acaso o nosso amigo Gerald Valkyria não tivesse esse poder fora da curva, ele teria sido massacrado em segundos. Porque o Zaraki estava com um nível de Rietsu, um nível de poder absurdo. E se ele fosse massacrado em segundos, o Zaraki, ainda em sua forma Bankai, pularia em cima do pescoço do Hitsugaya, do Byakuya, de quem estivesse na frente dele. Sem pensar duas vezes. Nesse estado, o que a gente tem é uma Bankai incompleta. Uma Bankai sem nome é uma Bankai incompleta, porque não se tem controle. E não dá nem para controlar o nível de poder, porque senão o Zaraki teria se mantido de pé durante a batalha. E a gente viu o braço dele se rasgando, então ele não tem o controle nem sequer do próprio poder. Ou seja, a Bankai que a gente viu é uma Bankai descontrolada, Berserker, sim. Mas não é a Bankai final do Zaraki. A Bankai final do Zaraki teria que ter um nome. Ichibei diz que todas as coisas têm um nome. Todas as coisas têm um senso de identidade. E parafraseando o próprio Ichibei, uma Bankai sem nome não pode ser uma Bankai completa. Ou seja, isso que a gente viu é uma Bankai muito poderosa, descontrolada e incompleta. Se o Zaraki em algum material oficial, em algum arco posterior, aprender o nome da própria Bankai, ou sei lá, treinar, reconhecer a própria Bankai, né? Assim como reconheceu a própria Shikai, né? Chamando ela por Nozarashi, ele vai ficar muito mais poderoso. Porque se você acha que aquela Bankai é poderosa, você tá certo. Mas ela não é nem metade do potencial do próprio Zaraki. Porque ela é uma Bankai muito poderosa, mas sem nenhum senso. Ela não tem um senso, nada. Ela é instintiva. E a partir do momento que ele souber o nome, ele pode controlá-la. Controlando ela, ele pode ter acesso àquele mesmo poder de uma forma mais contida e controlada. E isso faz com que ele se torne muito mais poderoso, refinando a própria técnica. Se bem que eu acho que isso não faz bem a cara do Zaraki, e eu acho que ele vai viver a vida inteira com aquela Bankai descontrolada mesmo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Relembrando, a Bankai do Zaraki é uma Bankai incompleta, não é uma Bankai definitiva.